se estamos sobrevivendo e funcionando, alheias ao uivo desalentado do nosso instinto orientador interno, por que devemos dar ouvidos a esse incômodo? Será que se fingimos por tempo suficiente ele simplesmente não vai embora? Afinal, externar descontentamento com a vida que criamos não seria o mesmo que assinar um contrato de derrota? Se quisemos chegar até aqui, tomamos decisões, fizemos escolhas e construímos tanto. Pode até mesmo soar como um tipo de ingratidão, o pior, egoísmo. Tanta gente tem menos que nós. E esses sonhos realizados, o suor e lágrimas que vertemos para conquistá-los? Vamos simplesmente jogar tudo pro alto porque algo em nós parece. E aqui a gente pode completar de tantas maneiras, se apenas tirarmos um tempinho para pensar. Algo parece congelado, fora de lugar, leve ou fortemente dolorido, como um músculo tenso. Só que não é somente sobre os nossos ombros o peso. Parece ser no nosso coração. Só pode ser a crise dos 30, dos 40, dos 50. Isso passa. Mas e se não passar? Isso é realmente tudo que podemos ter da vida? Se alguém escreveu essas regras, não parece nos representar. O tempo todo estivemos pensando que existia algo errado conosco, só para descobrir na maturidade que existe algo errado com o mundo. Aquelas de nós que parecem realmente felizes encontraram um jeito autêntico de existir. Elas parecem ter um propósito. Elas deixam um legado, abrindo caminhos que jamais ousamos imaginar. Nós as admiramos e, bem no fundo, queremos ser como elas. O problema é que não temos energia para recomeçar, ou não queremos deixar para trás as partes de nós que realmente admiramos. Mudar a essa altura não vai parecer volatilidade, ou pior, futilidade? Raul cantava sobre ser uma metamorfose ambulante, mas ele era, afinal, o maluco beleza, e nós somos mulheres maduras. Nós assumimos responsabilidades e não vamos soltar a mão de ninguém. Ainda que pareça com frequência que estamos deixando de segurar nossas próprias mãos. Então, tá legal. Se realmente estamos descontentes, como esse uivar baixinho de desalento nos faz crer, por onde começar? Fazer terapia? Temos pouco tempo e dinheiro. Virar gratiluz? Nem acreditamos nisso de horóscopo. Não é para tentar adivinhar o futuro, é só um simbolismo, como os arquétipos de Jung? Ok, nisso dá para acreditar. Passar por uma analista é meio chique e é científico, afinal. Mas não esperem que saiamos por aí abraçando árvores. No máximo, daremos uns mergulhos no mar, assistiremos ao sol indo embora e a lua chegando. Elas também ciclam. Isso é legal. Mas não tínhamos muito tempo para pensar nisso antes, não. Filhos pequenos, todo o trabalho da casa, da rua, de todos os lugares. E agora que temos tempo para prestar atenção em uivos imaginários, incômodos, congelamentos, desejo demais. Desejo de ser o centro do próprio universo. De viver uma vida plena e criativa. Simplesmente de ser. Mas quem somos se tirarmos as relações, as funções, os títulos? É para responder a essa e outras questões fundamentais que a roda das lobas vai começar a girar. 24 portais de iniciação junto com o ano astrológico. Não uma astrologia do destino, mas uma de instrumento simbólico da nossa jornada. Vamos começar? Olá, eu sou a Luciana Lino Jerônimo, editora, autora e terapeuta e criadora do projeto Transformando Meninas em Lobas. Aqui compartilho reflexões profundas sobre o autoconhecimento feminino e os nossos ciclos, sob a ótica da psicologia junguiana e comportamental, do IFES e das linguagens simbólicas como o tarô e a astrologia. Não para prever o futuro, mas para que nos reconectemos com o nosso desejo, corpo e voz. Na terceira temporada do podcast Transformando Meninas em Lobas, perpassaremos 24 portais de iniciação ao longo do ano astrológico.
sob o tema A Roda das Lobas, pois chegou o momento de recuperarmos a nossa soberania. Sejam bem-vindas. Talvez esse seja o primeiro momento da nossa vida em que nos fazemos essa pergunta com verdadeira honestidade. Quem somos nós? Não quem dizem que somos. Não quem aprendemos a ser para dar conta da vida. Mas quem somos quando a vida finalmente desacelera o suficiente para que possamos nos escutar? Durante muito tempo não tivemos esse luxo. Havia coisas urgentes demais para resolver, como estudos, trabalho, relacionamentos, filhos, contas, expectativas. A vida foi acontecendo em uma velocidade máxima e nós fomos respondendo como dava, assumindo papéis, cumprindo funções, correspondendo ao que parecia necessário naquele momento. E muitas dessas escolhas foram legítimas. Nós quisemos construir tudo isso. Quisemos amar, trabalhar, conquistar, realizar. Mas em algum momento da maturidade, que pode chegar em qualquer idade, algo começou a se mover dentro de nós. Como uma fissura na narrativa que sustentamos por tanto tempo. De repente, percebemos que a identidade que usamos para atravessar a vida talvez tenha sido construída mais para sobreviver do que realmente para expressar quem somos. E isso não é uma falha. Na verdade, é exatamente assim que a psique humana funciona. Carl Gustav Jung chamou essa construção de persona. A persona é a máscara social que aprendemos a vestir para funcionar no mundo. Ela não é falsa, ela é necessária. Sem persona, não conseguiríamos trabalhar, conviver ou ocupar nosso lugar na sociedade. O problema começa quando passamos tanto tempo usando essa máscara que esquecemos que ela é apenas uma parte de quem somos. Então algo curioso acontece. A vida externa pode estar relativamente organizada, mas a vida interna começa a pedir revisão. Aquele uivo longínquo do instinto orientador começa a soar dentro da gente. Esse é o uivo da loba. Com ele, surgem perguntas incômodas. Estou vivendo a vida que realmente faz sentido para mim? Ou estou apenas sustentando uma versão de mim mesma que funcionou durante anos? A loba em nós, desperta, tem esse poder. Ela não nos permite mais viver no piloto automático por muito tempo, não. É a psique pedindo atualização. Como se dissesse, essa identidade que construímos até aqui foi importante, mas talvez não seja suficiente para o próximo capítulo da nossa vida. E é exatamente nesse ponto que começa o trabalho simbólico que vamos fazer aqui. Porque antes de descobrir quem vamos nos tornar, precisamos olhar com honestidade para como a nossa identidade foi construída. Vamos começar a investigar isso agora, porque identidade não nasce no vazio, não. Ela nasce dentro de contextos, ambientes, sistemas que moldam profundamente quem nos tornamos. E para compreender isso, precisamos olhar para algo que a psicologia chama de níveis de identidade. É por esse caminho que seguimos agora entrando na simbologia da primeira casa da astrologia, o território do nascimento do eu. Se no bloco anterior começamos a perceber que nossa identidade pode não ser exatamente quem somos, mas quem aprendemos a ser, então surge uma pergunta inevitável, não é mesmo? Como essa identidade foi construída? Porque ninguém nasce sabendo quem é. Nós nascemos com um corpo, um temperamento, algumas predisposições, mas a identidade, essa narrativa sobre quem somos no mundo, vai sendo construída ao longo da nossa vida. E é exatamente esse é o território da primeira casa astrológica. Neste simbolismo ancestral, aqui é o lugar do nascimento do eu. A forma como entramos na vida, nosso impulso inicial de existir, de ocupar espaço e de dizer eu estou aqui. Não é por acaso que ela está associada ao momento do nascimento, ao primeiro choro, respiração, gesto de afirmação na vida. Mas entre este primeiro impulso e a identidade adulta que carregamos hoje, existiu um longo caminho. Esse caminho foi influenciado por muitos níveis da nossa experiência. Na psicologia comportamental existe um modelo muito interessante chamado
Níveis Neurológicos de Robert Dilts, que nos ajuda a entender como a identidade humana se organiza. Segundo esse modelo, nossa experiência se estrutura como uma pirâmide de 6 níveis. O primeiro nível é o ambiente. Ele representaria as respostas para onde e com quem. Assim seria o mundo em que nascemos, a família, a cultura, o país, o momento histórico. Nenhuma de nós escolheu isso. Nós simplesmente chegamos em um contexto que já estava funcionando segundo determinadas regras. Depois vem o nível dos comportamentos, que responderia à pergunta o quê? As coisas que aprendemos a fazer para sobreviver e nos adaptar àquele ambiente. Em seguida, aparecem as capacidades e a pergunta desse nível seria o como. As habilidades que desenvolvemos ao longo da vida para lidar com as demandas desse contexto. Depois, entramos num nível ainda mais profundo das crenças e valores. E aqui está o porquê. Aquilo que aprendemos a considerar certo ou errado, importante ou irrelevante, possível ou impossível. E é a partir dessas camadas, então, que finalmente formamos aquilo que chamamos de identidade, quem eu sou. A história que contamos sobre quem somos. Mas existe um detalhe muito importante aqui. Se a identidade nasce dentro de um ambiente, então precisamos olhar com atenção qual ambiente foi esse. Porque durante séculos o ambiente cultural em que mulheres foram formadas tinham expectativas muito específicas sobre o que significa ser mulher. E aqui que entra uma ideia que vamos explorar ao longo dessa temporada toda, a chamada gaiola dourada. Um sistema de influências que moldou profundamente a forma como aprendemos a existir no mundo. Eu formei a gaiola dourada a partir da teoria dos 6 P's que eu aprendi com a minha mentora, a Isa Moreira. Podemos resumir essas influências em 6 forças principais, os chamados 6 P's. Primeiro deles e principal, o patriarcado, que estruturou papéis androcêntricos, ou seja, como os homens estão sempre no centro e tudo que é feminino, inclusive o papel de gênero das mulheres nas margens. O segundo P é o da publicidade, que é o braço visível do capitalismo, que transformou o feminino em ideal de consumo e aparência. O terceiro P é de padres e pastores, para representar sistemas religiosos e dogmáticos que definiram o que seria a mulher virtuosa. Nossos pais estão no quarto P, pois eles transmitiram, muitas vezes sem perceber, os valores da geração anterior. O quinto P é dos professores, que reforçaram modelos de comportamento aceitáveis. E o último P é o da produtividade, que nos ensinou que nosso valor está diretamente ligado ao que conseguimos fazer, produzir, neste sistema que é, sim, patriarcal e capitalista. Nesse ponto, é importante a gente lembrar que essas forças não são necessariamente vilãs individuais e que jamais podem ser personificadas em seres humanos individualmente, ainda que tenhamos figuras a exemplificar muitas vezes, como padres, pastores, pais, professores. Elas são parte de um sistema cultural complexo que moldou o ambiente em que crescemos, sim, assim como as crenças e valores desse ambiente. E quando observamos esse cenário com honestidade, começamos a entender algo importante. Talvez muitas das identidades que carregamos hoje tenham sido construídas para funcionar dentro deste sistema, e não necessariamente para expressar a totalidade de quem poderíamos ser. É exatamente por isso que o trabalho simbólico da astrologia começa pela primeira casa, porque antes de reinventar a vida, precisamos voltar ao ponto inicial e perguntar: quem é este eu que estou chamando de identidade? Essa pergunta nos leva diretamente para o signo que governa a primeira casa no zodíaco, Áries, o arquétipo do começo, da coragem e do primeiro movimento. E é para esse território que seguimos agora. Quando falamos do nascimento do eu, existe um arquétipo que inaugura todo o zodíaco, Áries. O signo que representa o primeiro impulso da vida, a coragem de afirmar a própria existência e a força que diz sim, eu estou aqui.
Para entender o despertar do eu, precisamos olhar para o planeta que rege esse começo, Marte. E antes de avançarmos, vale fazer uma pausa para olhar com um pouco mais de honestidade para os próprios símbolos que estamos utilizando. A mitologia, que deu origem a muitos arquétipos astrológicos, também nasceu dentro de sociedades profundamente patriarcais. O próprio Marte, que na mitologia romana representa o deus da guerra, carrega imagens muito associadas à violência, à conquista, à dominação. Essas narrativas foram criadas em culturas onde o poder masculino era central e onde o feminino ocupava um lugar muito mais restrito. Por isso, não é incomum ouvirmos críticas que dizem que a própria astrologia pode ser machista. E, em certo sentido, nós concordamos. Se todo o nosso imaginário simbólico foi construído dentro de ambientes moldados pelo patriarcado, pelas religiões, então é natural que os símbolos também carreguem essas marcas. O inconsciente coletivo não nasce em um laboratório neutro. Ele se forma dentro da história humana. Mas é justamente aqui que o trabalho simbólico se torna interessante, porque os arquétipos não são estáticos. Eles são linguagens vivas, que cada época pode reinterpretar à sua maneira. Quando olhamos para Marte apenas como guerra, disputa ou agressividade, estamos repetindo uma leitura antiga, muito ligada a valores masculinos de poder. Mas quando traduzimos Marte para o campo psicológico, ele passa a representar algo muito mais essencial, a força de afirmar a própria existência, a coragem de ocupar um lugar, a energia necessária para dizer: isso sou eu, isso não tem a ver comigo. Isso eu aceito, já isso não aceito mais. Essa é a energia que queremos recuperar neste portal. Não a guerra generalizada contra o mundo, mas a reconexão com o nosso próprio centro. E é justamente por isso que o signo de Áries abre o zodíaco. Ele representa o momento em que a vida se afirma pela primeira vez. A existência. E não é por acaso que o seu símbolo é o carneiro, um animal conhecido por avançar de cabeça quando encontra um obstáculo. Essa imagem é muito reveladora por si só. Áries não calcula primeiro, não pede permissão, não espera garantias, se move com o impulso de quem decide experimentar o mundo. Por isso que esse signo também carrega uma característica bem famosa e muitas vezes mal compreendida, a chamada teimosia ariana. Quantas vezes ouvimos dizer que quem tem sol em Áries é impulsivo demais, precipitado, teimoso? Mas se olharmos com mais atenção, veremos que essa característica tem uma função muito importante no desenvolvimento da identidade. Porque afirmar quem somos exige algo que nem sempre é confortável. Sustentar uma posição, uma escolha, um desejo. E para nós mulheres isso pode ser especialmente desafiador. Não porque nos falte força, nada disso, mas porque durante séculos fomos educadas a desenvolver exatamente as qualidades opostas. A conciliação, adaptação, fomos orientadas a ceder para manter a harmonia. E mesmo quem não tem sol em Áries, é muito importante ressaltar durante toda a jornada da Roda das Lobas nós faremos, que nós temos todas as casas e todos os signos. Então, essas qualidades que quiseram nos convencer de que não eram humanas, mas femininas e que podem ser até bonitinhas e tal, mas não são quando elas se tornam o único caminho possível para nós, mulheres. É obedecendo essas regras patriarcais que algo essencial começa a desaparecer. A nossa capacidade de dizer não. Não para o que não nos representa. Não para papéis que já não nos cabem mais. Não para expectativas que nos afastam de nós mesmas. E é por isso que recuperar a energia de Áries pode ser tão transformador. Porque ela nos lembra que identidade não é apenas uma adaptação, mas também uma afirmação. Aqui surge outro ponto delicado, hein? Toda força psicológica, quando usada sem consciência, pode se transformar em exagero e com a energia ariana não é diferente. Quando o impulso de afirmar o eu perde contato com a reflexão,
ele pode sim se transformar em impulsividade, conflito permanente ou dificuldade de considerar o outro. E essa é a sombra que a gente vai analisar no próximo portal. Mas antes de chegar lá, precisamos reconhecer algo muito mais simples e poderoso. Essa energia de Áries não nos pede perfeição. Ela pede coragem para existir, para reconhecer que dentro da identidade que construímos existe um centro que ainda quer viver. E esse reconhecimento não começa com grandes mudanças externas, ele começa com algo muito mais simples, a observação honesta da nossa própria vida. É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Antes de encerrarmos esse primeiro portal, vamos fazer uma pequena pausa. Se puderem, respirem fundo por um momento, puxando a respiração, contando mentalmente até 4, segurando por 2 segundos e depois exalando mentalmente, contando mentalmente até 6. Você pode fazer isso puxando pelo nariz, soltando pela boca. Vamos lá? Nós não precisamos mudar nada agora. Este primeiro portal não pede decisões, rupturas ou grandes movimentos. Ele pede apenas atenção. Durante os próximos dias, o convite que faço é que observemos a nossa própria vida com um pouco mais de curiosidade. Que tal anotar as seguintes perguntas e tentar respondê-las por algumas vezes durante essa semana, hein? Estão preparadas? Vamos lá! Em quais momentos do dia sentimos que estamos realmente presentes? Somos mais matutinas, acordando com o sol, ou noturnas, cheia de pique durante a noite, igual os nossos gatos? Em quais momentos apenas cumprirmos papéis que já sabemos de cor agindo no automático? E aqui não vale dizer que é quando a gente está dirigindo, né? Eu vou arriscar dizer que talvez apareçam situações como a resolvedora de BO do trabalho. Surgiu o problema, nem questionamos se é nosso, já começamos a solucionar. Ou a mediadora que tenta manter a harmonia entre aqueles parentes que não têm nada a ver um com o outro, mas que cismam de discutir política. Quem sabe não aparece aí a mãe que segura todas as pontas, sabe onde está tudo, organiza todas as agendas, aquela que leva e traz. Ou a mãe que deixou de comer algo que realmente gosta porque as outras pessoas da família não querem comer. A pessoa altamente sensível que não suporta mais ver tanta notícia de violência contra as mulheres nos jornais e nas redes. Depois de refletir, de reparar, de anotar, precisamos nos lembrar de que nenhum desses papéis é necessariamente errado. Muitos deles nasceram do amor, da responsabilidade de escolhas importantes, sim. Mas o que o Portal de Áries nos convida a fazer é uma pergunta muito mais simples. Onde está o eu dentro disso tudo? Existe espaço para o próprio desejo? Onde é que a atitude sequer continua fazendo sentido? Se soltarmos esse peso, o mundo realmente vai acabar? Não precisamos responder imediatamente, basta observar e, se quiserem, claro, anotar durante os próximos dias. Porque toda a transformação real começa exatamente assim, quando começamos a perceber a diferença entre quem somos e os papéis que estamos aprendendo a desempenhar. Esse é o primeiro movimento da energia de Áries. Reconhecer a voz da loba que já não uiva mais em desalento, mas ganha cada vez mais força em nós. Esse foi o primeiro portal da Roda das Lobas, a terceira temporada do podcast TML. Nos encontramos novamente no portal de número 2, a prova da identidade. E aí entraremos no território de sombras. Ai, ai, ai. No dia 3 de abril, pois serão 2 episódios por mês, sempre às sextas-feiras, mas nem todas as sextas-feiras, porque nós não seguimos o calendário gregoriano, a gente segue aqui o Sol. E até lá, semanalmente no quadro Ser Lunática é recuperar a nossa ciclicidade. A gente se vê toda semana, seguindo a lua. Nas redes do Transformando Meninas em Lobas. Por aí também é só pesquisar.
Aproveita e deixa um comentário sobre o que mais te tocou neste portal ou o que faltou e como você vive a astrologia na sua rotina. Se enviar também para aquela loba que está prestes a despertar, então perfeita. A roda das lobas já começou a girar. E todas que escutamos esse chamado, pouco a pouco, estamos a recuperar a nossa soberania. Um abraço.